Fala, galerinha, sejam todos bem-vindos. Bora fazer mais um estudo de mercado aí, falando nesse domingão, gravando aqui para vocês, para a gente estar fazendo as marcações do gráfico, conversando um pouquinho sobre as possibilidades da semana e com isso a gente iniciar mais uma semana excelente, baseado no nosso operacional. Então, já vai chegando, deixando aquele like aí no vídeo, curtindo o vídeo, porque eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muito vocês. E antes, claro, queria dar uns recadinhos rápidos, que eu vou tentar ser bem objetivos. Eu só peço atenção, galera, a todo mundo que está operando em mesa, tá? Prestem mais uma vez atenção nas coisas que estão acontecendo. E eu vejo aqui no canal que muita gente chega, às vezes, com dúvida, reclamando das regras de mesas americanas, né? Apesar de elas serem baratas e muito melhores de se operar, muita gente chega reclamando e que às vezes pegam regras, mesas são rígidas, tem alguns critérios, tudo. E nessa sexta-feira a Apex mandou um vídeo para todo mundo, né? A gente recebeu por e-mail. E se você não assistiu ainda e você opera na Apex ou está querendo operar pela Apex, eu sugiro que é de fundamental importância você assistir esse vídeo aqui, que é uma entrevista de quase 2 horas do fundador da Apex, o John Skelton, onde ele fala tudo o que acontece, sobre os problemas de fraudes que tiveram, sobre as regulamentações, sobre as novas regulamentações que a CME está vindo colocar em prática. Então, assim, vocês vão perceber que as regras das mesas não são para dificultar a vida dos traders, são para dificultar a vida dos golpistas, né? Assim como várias, digamos assim, gangues, digamos, né? Acabaram com muitas mesas de Forex. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Algumas mesas que não têm controle, isso eu quero deixar claro, a Apex está conseguindo identificar. Existem grupos de traders que estavam fazendo coisas erradas na questão de preço médio. Inclusive no vídeo ele fala bem claro, assim, o entrevistador fala a questão de, poxa, eu opero micros e aí eu não posso fazer 3 entradas de um micro porque eu vou estar caindo fora da regra. E ele fala isso no vídeo, falou assim, sim, a gente teve que travar, porque era uma regra que já tinha, mas a gente não cumpria porque não precisava. Só que a partir do momento, influenciador, e esse é o grande problema, tá? Influenciadores, grupos de traders começaram a fraudar os trades fazendo preço médio. E em que sentido? Como você ganhava uma margem, ele deu exemplo das contas de 50k, tá? Você ganha uma margem de $2.500 pagando $34 e depois pagava ali mais cento e poucos dólares da ativação. Muitas pessoas compravam as 20 contas, aprovavam as 20 contas e quebravam 10 e recebiam de 10. Faziam o DCA, né, o Dollar Cost Average que eles falam, ou também conhecido como hedge, nas 20 contas. E aí o que acontecia? Quebrava 10 e recebia em 10. Mas o recebimento dessas 10 valia o prejuízo daquelas 10 contas que eles tinham quebrado, né, na PA. Então isso foi uma máfia que foi sendo descoberta. Inclusive agora a CME vai mudar as regras, então vai ficar um pouco mais rígida, né? Isso são coisas que vai vir para frente, mas isso ajuda vocês a entenderem a seriedade que é o mercado de futuros americano, que é para vocês não terem dúvida, que nem todo dia eu recebo aqueles comentários, ai, será que paga? É confiável? E blá blá blá. E aí eu sempre falo a mesma resposta. No mercado de futuros americanos, se você não pagar, você não existe, né? Porque a regra da CME é muito rígida, né? A SEC ou CMTC também são os órgãos reguladores. E eles estão toda hora fazendo auditorias nas prop firms. Então, se você quer operar a mesa proprietária americana, fica tranquilo, ela vai te pagar, né? Porque a partir do momento que ela não pagar, ela não existe. E por causa da regulamentação, tá? Então, fica tranquilo. Sugiro que vocês assistam esse vídeo, tá? É um vídeo muito importante.
tá no próprio canal do Discord da Apex, tem ele, tá no e-mail de todo mundo, vale muito a pena porque vai esclarecer muita coisa, beleza? Sem mais delongas, então, bora falar do nosso estudo. Aqui a gente está com o gráfico hoje do índice do 15 minutos, que é por onde a gente se baseia para fazer os nossos estudos, né? E a gente está percebendo o que aqui no índice? Ó? Que nós tivemos o choque aqui nesse movimento, né? E ele começou a fazer movimentos de quebra de estrutura para baixo, ou seja, nós estamos aqui nesse range, onde na sexta-feira ele acabou começando o movimento de pullback, né? Quem viu aí, acompanhou o teste da 07, foi uma venda maravilhosa que eu fiz aqui de continuidade, peguei meus 530 pontos, deu porque me tirou na proteção, mas foi um trade espetacular. E aí, para a galera entender a questão do Smart Money, né, galera? Nem sempre o Smart Money você opera só buscando order block em extremidade. Você tem que entender o que o preço está mostrando e operar continuidade. Vocês estão me acompanhando? Viram aí essa semana que os outros dias teve dias não tão bons assim, até teve um dia de stop, porque eu estava operando contra a tendência nos order blocks que tinham marcados e o preço estava vindo em tendência de baixa, só que sem dar movimentação de venda. Sexta-feira ele deu essa movimentação de venda quando ele perdeu a mínima aqui do dia, né? Então a gente pôde perceber que ele tinha terminado o pullback, ele ia dar continuidade. Então a gente tem aí essas características. E o grande problema é quando você simplesmente se apega ao roteiro básico do Smart Money, tá? E por que eu falo isso? Porque eu tenho certeza que muita gente, e inclusive essa movimentação aqui, ó, ela foi stop de muita gente que não conhece o funcionamento do Smart Money e quer setupizar o Smart Money. Por que eu digo isso? Porque a gente tinha aqui, ó, esse movimento, aí o preço voltou fazendo pullbacks, e aí quando o preço quebra essa estrutura, o cara já enxerga como um choque, né, sem entender o contexto como um todo, né, disso aqui ser uma zona de liquidez interna e ele capturar essa liquidez para voltar. E aí qual que é o grande problema da maioria? E vocês vão ver aqui como uma coisa interessante. Você tem um order block aqui do 15 minutos e você tem um fair value gap aqui em cima. E é justamente onde eu fiz a minha entrada de venda. Por que isso? Porque a maioria da galera que está querendo setupizar Smart Money e não entende a movimentação do dinheiro, tá achando que essa vinda aqui, ó, foi para colocar a galera presa na venda para subir comprado. Então vocês têm que tomar muito cuidado com o que é que o preço está mostrando para vocês. A estrutura macro ela é vendedora, né? Depois, e outra, eu tinha falado, a gente tinha um alvo aqui para baixo, que inclusive foi onde o preço foi, ó. Eu tinha uma região dos 60 minutos aqui, que eu até tinha desmarcado aqui já, ó. Eu tinha essa região aqui dos 60 minutos. Quando a gente marca de novo, vocês vão ver, ó, o que aconteceu com ela? Foi exatamente onde o preço foi. Então, se você queria pensar numa compra contra tendência, é aquilo que eu sempre falo. Essa semana eu tomei um stop, depois eu recuperei, teve um que eu fiquei com um stopzinho de $118 no teste, por causa disso. Do tamanho do risco que eu falei, que é você estar dentro de um range de queda e você querer procurar order block. Quando o correto quando ele captura liquidez, ele renova o fundo, aí sim você tem que procurar por uma região de demanda passada, porque você vai operar esse pullback do contra-tendência, né? Então, esse é o grande diferencial. Quando a gente opera o contra-tendência de uma forma mais efetiva, ele funciona mesmo que você esteja errado. Tanto é que o meu trade que eu recuperei igual grande parte do meu stop de quinta-feira foi aqui, né? Porque eu tinha comprado aqui, tomei stop, depois eu comprei aqui na outra região, ele subiu, me pagou, depois voltou. Ou seja, eu estando errado, ele pagou meu parcial e depois me tirou na proteção. Se eu não tivesse feito o parcial, tivesse encerrado o meu trade aqui, só nessa volta, no reteste do fundo rompido,
eu teria batido a minha meta do dia. Foi por isso que depois, aqui nos outros dias, eu parei de fazer parcial, por conta desse dia aqui, tá? E até lá no grupo dos alunos no Telegram eu falo essa questão da parcial, como ela te sabota, como a parcial te força resultados, né? Porque assim, o esforço que você vai precisar fazer para bater tua meta é muito maior e você simplesmente está tirando o teu risco da operação, só que você está ceifando muito o teu gain quando você coloca parcial, tá? Então fica a dica aí para vocês, tá? Então o que a gente tem aqui agora? Nós temos essa região, né? O preço tocou aqui nessa região dos 60. Tá voltando para esse imbalance aqui do 15. E aí na abertura do preço a gente tem que ficar atento a essa região aqui, tá? A abertura de segunda-feira, essa região aqui, ela vai ser fundamental para a nossa tomada de decisão. Por que eu falo que ela é fundamental? Porque uma possível mudança de característica aqui, aí sim você pode pensar no movimento mais acima. Porque aqui nós tivemos um sell side com uma captura de liquidez para chegar desse ponto, né? Para chegar dessa liquidez aqui e empurrar o preço até o alvo que a gente tinha aqui dos 60 minutos. A partir do momento que ele tocou aqui, teve reação, agora a gente fica esperto com essa região aqui, porque se ele perder essa região, aí sim a gente pode ter um reteste para ele ir buscar regiões lá em cima. Então, fiquem bastante ligados nessa movimentação do preço, dependendo da abertura do pregão segunda-feira, tá, galera? Então, assim, ó, essas são aqui as regiões que a gente tem, porque quando a gente olha, eu tenho um ponto muito importante de reteste aqui ainda em cima, ó, tá? Então, ele pode sim abrir o pregão rompendo esse Fair Value Gap aqui e indo buscar essa região para depois tentar as regiões lá em cima. Eu tenho zonas interessantíssimas, né? E zonas vendedoras muito fortes lá na parte de cima. Então, a gente tem que estar atento já por conta dessa movimentação. Mas, claro, tudo isso depende do preço mostrar para a gente o que ele realmente está fazendo, tá? Então, fiquem ligados aí e espertos nessa movimentação, ok? Então, assim, dado esse parâmetro, esse cenário que vocês, inclusive, essas dicas que eu dou aqui no índice, eu costumo falar para a galera, eu gasto um pouco mais de tempo, porque o índice é um ativo muito mais difícil. Então, quando a gente dá os exemplos no índice, não é porque a gente não dá atenção aos outros, é porque aí nos outros eu sou mais objetivo mostrando os pontos importantes e vocês têm que se atentar a essas explicações, essas movimentações que eu explico no índice, porque ela vale para tudo, tá? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O dólar, o que a gente tem aqui no dólar? Ó? Eu tenho essa região de Fair Value Gap lá embaixo e eu tenho essa zona aqui, ó, que é uma região onde o preço trabalhou por um bom tempo. E isso aqui a gente conhece como base, né? Então ele cria uma base ali e depois o preço tende, assim, quando volta ali, é para justamente fazer um reteste nessa região. Eu deixei marcado aqui essa zona. O dólar, a gente está seguindo o movimento exatamente o contrário, né? Ó, ele fez o movimento aqui, então a gente tem essa última onda aqui que está sendo validada. Outro ponto importante no dólar é esse reteste desse topo aqui, então é esse ponto que vocês têm que estar atentos na abertura do pregão. E aqui em cima eu tenho uma região muito forte e é essa zona aqui, ó, tá vendo? Isso aqui está marcado no gráfico de 5, tá? Depois, se vocês colocarem no gráfico de 5, vocês vão ver que é um order block dos 5 minutos, onde ele está exatamente atrás de toda essa zona de liquidez. Por isso, essa região ela é importantíssima e isso pode se tornar um imã para atrair o preço, né? Só tem que cuidar uma coisa, e ver o que o preço está te mostrando, tá? Porque assim, nós tivemos uma esticada muito forte, ele fez um movimento aqui e rompeu. Então agora ele pode fazer um reteste nessa zona, que vocês percebam, né? Quando a gente usa alguma técnica de price action no nosso Smart Money, os pontos coincidem para vocês estarem pensando em tomada de decisão. E mesmo assim, se ele perder esse choque, ele ainda pode voltar aqui para depois subir. Porque eu ainda tenho
um pullback saudável pela frente, né? Visto que o preço ainda está numa região alta. Mas é como eu sempre falo, não se apeguem só à zona de oferta e demanda. Se apeguem ao que o preço está te mostrando. Porque se eu fosse me atentar só a order block, Bose choque, zona de oferta e demanda, sexta-feira eu tinha comprado o índice, eu não tinha vendido. Tá? O mais importante é vocês entenderem onde está a movimentação do preço e aí sim, com base no que o preço está mostrando, tomar a decisão da forma correta, buscando a liquidez. O preço ele se movimenta com liquidez, turma, tá? É liquidez que movimenta o preço. Então é isso que vocês têm que estar atento. E aqui em cima, ó, eu ainda tenho essa região aqui, ó, que eu creio ser bastante interessante, justamente por isso. Ela tá, é um Fair Value Gap que tem bem na região onde o preço travou, tá? Então também é uma zona aí para vocês estarem atentos e ficarem de olho na abertura do pregão dessa segunda-feira, certo? Então, muito bem, assim, ó, bem marcado, poucas regiões. Eu gosto de deixar o gráfico assim com menos regiões e vocês terem objetividade, né? Porque se a gente começa a marcar coisa demais no gráfico, a gente acaba se perdendo. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. E aí sim, caso vocês queiram entender o time frame menor e o operacional do time frame menor, aí dentro do estudo de cada um, do perfil de cada um, vocês vão estar fazendo o que vocês pensam. Ó, perceba, aqui nós tivemos um rompimento de fundo, eu tenho aqui, ó, eu tenho um Fair Value Gap, né? Eu tenho um Fair Value Gap aqui do 15 minutos, então se esse preço ele pode vir aqui para dar continuidade, e aí você baixando o time frame, você pode achar o teu operacional baseado naquilo que eu estou falando. Por que eu falo baseado naquilo que eu estou falando? Porque se você quer operar um time frame menor, olhar essa região aqui, sabendo que o preço tem alvo para baixo, o que você vai fazer? Se ele vier aqui, você vai tomar um risco, sabendo que o preço ele tem probabilidades de te pagar 3-1. Então, se ele tem probabilidades de te pagar 3-1, o trade é isso. É risco-retorno. Então, é isso que vocês têm que analisar, tá? Até colocando no próprio 5 minutos, aí vocês começam a entender, tá vendo? Ó, vocês têm regiões aqui onde vocês podem estar marcando. Olha só. Tá? Então, vocês têm pontos aqui importantes, né? Que esse aqui é aquele Fair Value Gap do 15 minutos, ó, para estar buscando aí por uma oportunidade no time frame menor. Lembrando, o time frame menor é sempre mais arriscado. Você tem o Fair Value Gap aqui junto com o Order Block aqui atrás. De qualquer maneira, você tem aqui sim uma região de possível venda de continuidade caso o preço reaja ali dentro, tá? E aqui, ó, você coloca nos 5 minutos, você percebe, ó, eu tenho Fair Value Gap, né? Aqui eu tenho outro Fair Value Gap aqui embaixo, eu tenho zona de Rally Base Rally aqui. Então, vocês começam a entender as regiões que vocês podem estar trabalhando o preço nesse time frame menor. Então, é assim que vocês constroem o operacional de vocês, galera. Eu faço o quê? Eu dou o caminho no time frame maior. Tem gente que gosta de operar no 15, tem gente que opera no 60, tem gente que opera no 1, tem gente que opera no 5. Com base no caminho do time frame maior que a gente está mostrando, você tem que achar quais são os principais pontos dentro do seu operacional no time frame menor. Tá? Então fiquem bem atentos nessas movimentações aí, beleza? Bora falar do Nasdaq. Nasdaq, vamos botar aqui no gráfico de 1 hora para vocês entenderem o contexto, porque eu falo muito para a turma, o Nasdaq ele é muito 1 hora, né? Ele trabalha em cima dessa movimentação do gráfico de 1 hora. E aqui que a gente tem aqui hoje, ó, eu tenho uma zona de liquidez, né, de ambos os lados. Aqui eu já tenho um ponto de atenção na parte superior, que é o quê? Percebam que ele fez um topo mais baixo aqui e um fundo mais alto. Então, ele está afunilando nesse movimento. Com esse afunilamento, o que eu vou estar buscando por algum tipo de movimentação? Aqui nessa extremidade e aqui nessa extremidade. Então, assim,
o que eu posso estar esperando do lado comprador? Que o preço venha fazer esse movimento, pega essa liquidez para depois ir lá para cima. Porque tudo isso ainda engloba o movimento de alta. Percebam, né? E aqui, ó, ele quebrou a estrutura, né? Ó, quebrou a estrutura e agora ele tende a fazer o quê? Fez outra estrutura aqui e ele pode vir testar regiões aqui embaixo, inclusive, tá? Antes de subir. Então, eu tenho essa região aqui, eu tenho essa outra região aqui embaixo. Então, são todos pontos que a gente tem que ter atenção nessa movimentação do Nasdaq, tá? E assim, ó, quando a gente se baseia pelos 60 minutos, e aí depois, quando o preço está se movimentando, a gente pega essa marcação dos 60, baixa o time frame para guardar o ponto de operação, você vai ver que a tua operação, no sentido que o preço está indo, ela é muito mais fluida. Então você vai entender ali nos 5 minutos, quando ele faz uma quebra de estrutura nos 5 minutos, você vai fazer um trade de continuidade, você vai fazer uma operação mais objetiva, e aí são aqueles trades que eu vejo, eu posto para vocês, que eu mostro, que paga assim, ó, em 2 candle paga 300, 400 dólares, porque você está entendendo o que o preço está fazendo e você está surfando o movimento e não está tentando procurar as zonas de reversão. Você simplesmente está surfando o que os 60 minutos está mostrando, tá? Então fique atento a isso e busquem aí essas movimentações. E por falar em Nasdaq, galera, não percam, assim, ó, eu deixei no Instagram, no nosso grupo do Telegram também está aqui lá dentro do nosso tópico de cupons e mesas, né? A Apex está com cupom de 50%, eles deram uma baixada nos descontos, justamente por conta disso que o John fala na entrevista. Hoje, a mesa que está com a mais atrativa para fazer teste está sendo a Take Profit, que ela está com 40% de desconto. E se você passar no teste dentro dos primeiros 30 dias sem fazer reset, você não passa a taxa de ativação. Para isso, é só usar o cupom que a gente tem aqui, tá? A gente está aqui, ó, o nosso link de afiliado com o cupom NOFI40. Vai aplicar o desconto, você vai pagar 102 dólares do teste da mesa de 50, por exemplo, só que são só 102 dólares. E se você coloca na ponta do lápis, 102 dólares é mais barato do que a Apex com 90% de desconto. Porque se a Apex tiver 90% de desconto, coisa que está sendo difícil, vamos considerar os 80% de desconto, né? Se a Apex tiver 80% de desconto e mais a taxa de ativação a 85 dólares, que não tem mais, né? Ela voltou para 150 dólares, mas supondo que a Apex estivesse naquela promoção, você teria 34 dólares mais 85, seria 119 dólares. Na Take Profit sairia por 102, tá? Mas vamos aguardar. Hoje o que a gente tem, a Apex a gente já tem experiência, né? São fez mais de um ano já, a gente completou um ano em setembro operando com eles. Então, é a principal mesa, é a mesa que eu opero, né? E essas outras são possibilidades para vocês. O que eu sempre vou estar mostrando aqui são as que estão mais atrativas, né? A Bulenox tem também o 90%, tá? Aqui tá valendo 90% até hoje, à meia-noite, né? Última atualização de cupom. Porém, a Bulenox, como todos sabem, tem aquela regra de saque que eu não sou favorável. Ou seja, diferente das outras mesas que você precisa fazer os 2.600 dólares para sacar, nela você precisa fazer 3.600. Porque o teu valor de saque tem que ser acima da margem mínima que tem que ficar. Então, por isso eu já eliminei, já cancelei teste e já larguei de mão Bulenox, porque você tem que fazer 1.000 dólares a mais do que as outras mesas para poder solicitar saque, tá? Então, por isso que eu larguei de mão a Bulenox. O cupom de 90% tá aí, o vídeo de Trader 90, vale até hoje à meia-noite, tá? Então, era esses os recados que eu queria dar das mesas de futuros. Então, para o Nasdaq é isso, turma. A gente tem que entender esse caixote aqui e ver essa movimentação. Inclusive, se ele perder esse fundo aqui, vocês podem ficar espertos para pegar uma venda de continuidade amanhã, tá? Vamos ver como que vai se comportar o mercado na segunda-feira. Porque isso aí, ele mostrou uma resistência aqui na região dos 60, e se ele perder essa zona aqui, ele pode vir testar as outras regiões aqui de baixo. Então, a gente pode sim
ter uma probabilidade de um trade vendedor, visto que na Apex a gente não pega trades longos, né? A gente pega trades objetivos para pegar o dinheiro e sair do trade sem que ele volte e atropele o drawdown, beleza? Euro, vamos falar aqui do euro, eu já deixei previamente marcado aqui, o euro ele chegou nessa região aqui de fundo, né? Aqui no order block que a gente tinha marcado lá atrás, aqui ó, nesse fundo, uma região aqui ó, bem importante, que estava justamente atrás dessa zona toda de liquidez, e foi exatamente aqui que ele veio. Fez o primeiro toque e reagiu para o lado comprador. Agora ele está trabalhando dentro dessa zona aqui, ó. Tá? Ele está em cima desse range. Então, o que vocês têm que estar atentos à movimentação hoje? Caso ele rompa isso daqui, aí nós temos o choque, e aí possivelmente você pode ter uma oportunidade de pegar uma compra de pullback desse movimento até lá em cima, tá? Então, fiquem ligados aí nessa movimentação do euro, porque ele esticou bastante para baixo e agora pode ser que ele faça a movimentação contrária, beleza? E para a gente finalizar o nosso estudo, a gente vai falar de ouro, né? O ouro chegou lá embaixo, ele chegou muito próximo à região do Fair Value Gap, não teve nem força para atingir isso aí na quinta-feira, né? E aí na sexta-feira ele deu continuidade, né? O próprio movimento, assim, ó, a finalização dele na quinta-feira já foi dando essa continuidade aqui do movimento, ó, do 1 hora, quebrando o topo. Quem se ligou na abertura do pregão da sexta-feira fez essa compra aqui porque você tinha um objetivo até o order block de cima, tanto é que ele foi direto, né, depois da abertura, e ele seguiu passando reto, né? E aí eu falo o cuidado que vocês têm que ter de entender a estrutura do preço. O que é entender a estrutura do preço? É isso aqui, ó. Eu tenho esse range aqui. Percebam que ele não teve força para romper fundo. E aí é uma coisa que eu sempre ensino no treinamento. Se ele tem fundo forte, ele tem topo fraco. Se ele tem topo forte, ele tem fundo fraco. Então, se ele demonstrou força nesse fundo e não teve forças para romper, o que ele vai fazer? Possivelmente testar o rompimento de topo, porque aí eu tenho aonde que eu tenho o próximo topo forte, aqui em cima. Então, se tem um ponto que vai segurar esse preço, é perto do próximo topo forte. Caso contrário, ele chega aqui e passa direto, aí nós temos esse fundo sendo o fundo forte grande, né, do time frame maior, e esse aqui sendo o topo fraco, e aí ele dá continuidade no movimento de alta. Esse é o segredo do Smart Money, você entender quem que é o fraco, quem que é o forte do momento, tá? Então prestem bem atenção nisso daí, porque eu tenho certeza que isso é a grande virada de chave da maioria. E a maioria da galera que faz o treinamento, a maior virada de chave é essa, beleza? Então, turminha, era isso. Mais uma vez, valeu demais a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham todos aí um excelente domingo, ótimos estudos. Um grande abraço e até o próximo